Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD. E hoje, pela graça de Deus e para a glória de Deus, estudaremos a lição de número 2 da lição Tempo de Conquistas. Hoje estudaremos a lição de número 2, que tem como título O Chamado de um Líder. Lição de número 2 para o dia 12 de julho de 2020. O título da lição é O Chamado de um Líder. E eu te convido a seguir juntamente comigo nesta jornada, neste estudo sobre este chamado deste grande homem de Deus. Contudo, antes de nós iniciarmos propriamente a aula, eu já quero te pedir: gostou do vídeo? Deixe o seu like, faça os seus comentários e compartilhe com outras pessoas esta aula, pois certamente serão abençoadas. E claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Aliás, fazendo isto, você contribui e muito para o fortalecimento e crescimento do canal Conectados com a EBD. Sem mais demoras, vamos iniciar a nossa aula. Para tanto, eu te convido a abrir a tua Bíblia e acompanhar comigo a leitura, que é o texto base desta lição, leitura bíblica, Deuteronômio, capítulo de número 34, versículos de número 1 ao versículo de número 9. Deuteronômio 34, 1 ao 9. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostra-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. De Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou na terra, no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Então Moisés, da idade de 120 anos, quando morreu. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O texto do dia, Josué capítulo 1, versículo de número 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A síntese desta lição vai nos dizer o seguinte: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Queridos irmãos,
os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem. Mas a obra de Deus, independentemente de qualquer coisa, esta não pode parar. Nesta lição, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria jamais seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então, ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Uma tarefa nada fácil. A coragem e a determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade e do caráter de Josué, mas ninguém precisava pô-las, mas alguém precisava pô-las à prova. E esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, rumo à terra prometida. No primeiro tópico da lição, nós vamos compreender que quando Josué assume a liderança dos filhos de Israel, o povo passa a viver um novo tempo. Exatamente, os filhos de Israel passam agora a viver um novo tempo. E isso vai começar com a morte de Moisés. Conforme nós verificamos, Moisés morreu. E Josué, por muito tempo, serviu a Moisés com muita dedicação. Mas agora, o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava, portanto, uma mudança importante na vida não só de Josué, mas também uma mudança grande em todo o povo de Israel. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que se colhia diariamente o maná e em que se contava com a presença da nuvem e da coluna de fogo para dar sombra ao povo sob o sol causticante e aquecer e alumiar as noites frias do deserto, haviam chegado ao fim. Descortinava-se a partir de então a chegada de um novo tempo. E este novo tempo é um tempo de conquistas para os filhos de Israel, para o povo de Israel. E esse novo tempo vai se iniciar com este sucessor de Moisés, chamado Josué. Com isso, Josué agora vai assumir a liderança. É o que é tratado no segundo subtópico. Assuma a liderança. Obviamente que a tarefa de assumir o povo de Israel já não era das mais fáceis. E assumir este povo sucedendo a Moisés fazia com que esta responsabilidade aumentasse mais ainda. Deus, conhecendo o coração de Josué e a preocupação que certamente lhe afligia, Deus chega para Josué e fala com ele, dizendo: levanta-te, pois, agora. Aqui de imediato, nessa expressão do próprio Deus, levanta-te, pois, agora, numa análise bem simples desta oração, nós temos um verbo imperativo, é Deus ordenando a Josué. Deus está dando uma ordem a Josué. Era como se Deus estivesse querendo dizer: Josué, eu conto com você, portanto, levanta-te. E quando deve se dar este levantar-se de Josué? Pela expressão do próprio Deus, é uma decisão que ele deve tomar imediatamente. Ele não pode esperar para depois,
pois a missão ela era urgente. Aí Deus diz: levanta-te, portanto, agora. Josué capítulo 1, versículo de número 2. Esse era um momento singular na vida de Josué. Um homem acostumado a servir Moisés e que agora recebe uma ordem do próprio Deus: levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal. Este tempo aqui não é o Cronos, mas é o tempo divino, o tempo de Deus, é o Kairos de Deus, para realizar sua obra, lembrando de que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Olha que interessante. A obediência de Josué, ela era irrestrita a Moisés, pois ele sabia que Moisés era um homem que temia a Deus e que seguia as orientações de Deus. Daí a razão pela qual ele ser submisso a Moisés. Por conta dessa submissão, por conta do prazer de servir a Moisés e servir ao povo de Israel, no tempo certo, Deus o exaltou. Olha que interessante e que nós podemos destacar aqui. Josué não precisou queimar etapas. Josué não queria, inclusive, ou não tinha intenção de tramar para assumir o lugar de Moisés. Não. Foi Deus quem o colocou lá. Foi na vontade de Deus, no tempo de Deus, que Josué tornou-se o sucessor de Moisés. Deus chama Josué. Deus o convoca para levantar-se, para utilizá-lo na sua obra, liderando os filhos de Israel. Mas para isso ele precisava literalmente ter iniciativa. E é este o comando de Deus. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa este Jordão, tu e todo este povo. Josué tinha de entrar agora liderando os filhos de Israel na terra prometida. Não haveria mais rodeios no deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã, rumo à terra que Deus havia prometido desde os tempos dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ora, quando nós falamos em passar o Jordão, alcançar ou chegar à terra prometida, passar o Jordão significa simplesmente romper com o imobilismo, deixar ou sair do estado paralisado e tomar uma posição, ter uma iniciativa, agir, mobilizar-se. Portanto, chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante, embora enfrentando as dificuldades, embora enfrentando os embates, embora enfrentando tudo, mas não podiam parar. Não podiam olhar para trás, porque o que Deus tinha para eles não estava atrás, estava à frente. Eles precisavam marchar incansavelmente até alcançar a promessa. No segundo tópico da lição, nós vamos observar alguns conselhos para a conquista. Primeiro conselho a ser destacado é: nunca ou não despreze ninguém. Deus chega para Josué e ordena-o a conduzir todo este povo. Destaquemos aqui
a expressão de Deus que Josué deveria conduzir todo. A palavra todo simplesmente vai nos mostrar que Deus está dizendo: Josué, não despreze ninguém. É um pronome indefinido. Ele vai mostrar para Josué: não há restrição de pessoas. Você tem que conduzir todo este povo. E essa expressão é bem diferente do que Deus dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser Josué e Calebe. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué, portanto, deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, à terra prometida aos patriarcas. Certamente, no meio do povo havia pessoas cobiçosas, a exemplo de Acã, temerosas, negligentes, profanas, pecadoras, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa. Não despreze ninguém, foi o primeiro conselho de Deus para Josué. O Senhor não se surpreende com as limitações, sejam estas éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. A sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. A sarça é um arbusto bastante comum naquela região. Era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande. Com outras palavras, era praticamente um arbusto inútil, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés. Talvez para demonstrar, para dar mais uma lição, que mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através de seres vivos imperfeitos, como era a sarça. Aliás, eu e você, se considerarmos a nossa situação diante de Deus, nós também não serviríamos para nada, mas aprove a Ele, na sua infinita graça e na sua soberana vontade, escolher a mim, escolher a ti, para mostrar que a excelência do poder é dele, não é nossa. Diga-se, porém, continuando, que a imperfeição da sarça poderia ser tida pelos homens habitualmente críticos, os quais esperavam dela algo mais importante para o consumo. Entretanto, as características pouco exuberantes daquela humilde planta eram suficientes para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante, naquele momento histórico. O outro conselho de Deus para Josué foi: não se esqueça de Moisés. Exatamente, meus irmãos. Outro fato bastante interessante, observado na fala de Deus a Josué, foi: como eu disse a Moisés. Como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão ou receio, quanto a serem questionados ou comparados em sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou a Josué: Josué,
não queira apagar o legado ou tudo que Moisés fez. Pelo contrário, nunca se esqueça de Moisés. Mantenha isto sempre aceso em sua memória e no coração de todos os filhos de Israel. Deus recomenda literalmente a Josué a não se esquecer de Moisés. Deus também falou a Josué, como eu disse a Moisés, fazer conforme toda a lei de Moisés. E assim, sucessivamente, Deus continua falando ao coração de Josué para estar atento à voz de Deus. Josué deveria conduzir o povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas de algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Um outro conselho de Deus foi: viva, pregue, medite nas Escrituras. Isso nós vamos observar ao ler o texto de Josué no capítulo 1, versículos 7 e 8. Pois foi Deus que estabeleceu 3 princípios importantes para este novo líder do povo hebreu, Josué. Quais são estes princípios divinos para Josué? Primeiro, seja fiel. Olha que expressão, seja fiel. Ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica sem dela se desviar, Deus pede: Josué, não se aparte do livro desta lei. Seja fiel. Segundo princípio, fale a respeito da lei. Ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. E por último, terceiro princípio importante foi: prepare-se. Quando o Senhor ordena Josué a meditar no livro santo diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles derivariam todo o sucesso ou os sucessos da jornada de Josué e de todo Israel junto à terra prometida. Repetindo, se Josué e os filhos de Israel quisessem ter sucesso e vitórias, precisariam ser fiéis, falar a respeito da lei de Deus e preparar-se, sempre, indubitavelmente, buscando cumprir a vontade de Deus. No terceiro tópico, reconhecimento, compromisso e promessa, nós vamos compreender o que Deus está falando para Josué quando ele vai abordar Josué, quando ele vai falar com Josué, falando sobre esses 3 aspectos: reconhecimento, compromisso e promessa. Falando em reconhecimento, o que Deus quer de Josué é: reconheça, Josué, o seu chamado. Para tanto, no capítulo 1, versículo 9 do livro de Josué, Deus vai falar: não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder de Israel, como sucessor de Moisés, como alguém que estaria à frente do povo de Israel. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais. Crises existenciais que por vezes são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto, conforme verificamos no evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 4, quando o inimigo
questionou por 3 vezes se Jesus realmente era o Filho de Deus. Ora, ali, o diabo quis suscitar dúvida até no Senhor Jesus Cristo, no nosso Salvador. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avaliava aquela empreitada. E mais do que a avaliação, quando Deus fala isto com Josué, Deus conhece o coração de Josué. Deus sabe que Josué estava temeroso em assumir tamanha responsabilidade. Então, para consolar o coração, para fortalecer o coração de Josué, é que Deus vai falar, não te mandei eu. Com outras palavras, Deus estava dizendo, Josué, não se preocupe, quem está mandando sou eu. Quem te escolheu para ser o sucessor de Moisés fui eu. Então, não te mandei eu. E como Josué, todos nós sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Às vezes nós não nos achamos qualificados, não nos achamos capacitados, mas ele é aquele, Deus é aquele que quando chama, ele capacita, ele prepara e ele envia. Na sequência, o que Deus quer de Josué é compromisso, só isso. Deus só quer que ele tenha compromisso, e neste compromisso, Deus quer que Josué dê o seu máximo. Exatamente, em todo chamado, o Senhor sempre pede compromisso. E ele vai chegar para Josué e vai dizer, esforça-te. Ou, em outras palavras, Josué, dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes nos versículos 6, 7 e 9. Portanto, caberia a Josué dar o melhor de si e não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. Que projeto era este? Conduzir o povo até Canaã, a terra prometida. Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o que é supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício e que o nosso foco esteja na vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus para a glória de Deus. Por fim, nós temos as promessas, porque Deus ele é tão bom, é tão maravilhoso, que junto com o seu chamado, ele já faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar: primeira, prosperidade. O Senhor disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, primeira promessa maravilhosa de Deus a Josué foi prosperidade. Onde você colocar a planta do pé, a terra é sua, a terra é de Israel. Segunda promessa, a derrota dos inimigos. Como nós verificamos isto? Quando ele diz, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Josué capítulo 1, versículo 5, parte A. Terceira e última promessa de Deus para Josué, para fortalecer o seu coração, acalmar a sua alma, foi a sua presença.
Como isso vai se dar? O próprio Deus vai dizer, não te deixarei, nem te desampararei. Com outras palavras, o Senhor estava dizendo, eu estou contigo em todos os momentos. Desta forma, o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila. Haveria muitos inimigos, muitos embates, muitas guerras, porém um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem à voz do Deus Todo-Poderoso. E aqui nós finalizamos esta lição dizendo que o livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança, haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor continue derramando chuvas de bênçãos sobre a tua vida e sobre a tua família. Portanto, se você gostou, dê o seu like, curta o vídeo, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas e, claro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Deus te abençoe. Nós nos encontraremos na próxima aula, a lição de número 3, preparativos para a conquista. A paz do Senhor e até lá.